Se você tem um problema de mão, a mão está assim, a mão está assada, tem cirurgia de mão, Porto Alegre, o número 1 do Brasil, Gustavo Muschin, cara top, meu amigo, um dos maiores especialistas que existe, trabalha no Moinhos de Vento, também na sua clínica, ali na Anita Garibaldi. É o meu convidado hoje em casa com o Chicão Tofani, querido, prazer estar contigo. Cirurgia da mão, como é que é a cirurgia da mão? Tu te forma médico primeiro, né? Isso. Medicina, né? E faz depois, a faculdade de medicina. Faz a faculdade de medicina. Isso. E depois tu faz uma pós-graduação. Isso, pós-graduação em medicina se chama residência. Residência. Para chegar à cirurgia da mão, tu tem 2 caminhos. Um deles é fazendo ortopedia, 3 anos de ortopedia e traumatologia, e depois mais 2 anos de cirurgia da mão. Pô, 5 anos para chegar na mão? Ou fazer duas faculdades. Ou então. fazer cirurgia geral, 2 anos, mais 3 anos de cirurgia plástica e mais 2 anos de cirurgia da mão. Mas quanto tempo dá tudo isso, incluindo a faculdade de medicina? A formação de faculdade, eu fiz os 6 anos da faculdade, mais 3 anos de ortopedia e traumatologia, mais 2 anos de cirurgia da mão e micro. E aí, em 2008, foi o ano que eu trabalhei parte dele para ganhar dinheiro, e aí eu fiz um fellow, um acompanhamento com um colega de Barcelona, que é referência mundial em cirurgia de punho e técnicas de cirurgia e tudo mais, na região dos ossos do carpo e do punho, o Dr. Mark Garcia Elias. Então dá 11 anos. Eu comecei a trabalhar 12 anos depois de começar a faculdade, 12 anos, 2009. É praticamente, veja só. É uma vida, né? É uma vida. Porque se um cara tem uma média de idade de 80 anos de vida, ele fica, a vida líquida dele não é 80 anos, é bem menos. E tira mais 12 anos de faculdade. Exatamente. Cirurgia da mão. 12 anos de formação. Isso aí é uma especialidade recente ou não? É uma especialidade, hoje é uma especialidade médica, até porque se sabe que um percentual de mais de 10% dos traumas em emergências são traumas na mão. É uma especialidade médica reconhecida pela Associação Médica Brasileira. O que aconteceu especificamente com a área da ortopedia e traumatologia mais recentemente foi o que aconteceu com a cirurgia geral há mais tempo. Que o cirurgião geral operava tórax, operava abdômen. E operava tudo. Exatamente. Depois passou a ter o urologista, o proctologista, o cirurgião torácico, o cirurgião cardíaco. Na ortopedia aconteceu a mesma coisa. Então hoje a gente tem especialistas em coluna, especialistas em cirurgia da mão e microcirurgia, especialistas em joelho. Quer dizer que aquele médico, o clínico geral, antes ele se dissipou em tudo que é especialização. Se dividiu em várias áreas, até porque, assim como em quase tudo na vida, quem faz tudo não faz nada bem, né? Então a gente fazendo uma área mais específica tem um foco mais adequado àquilo, né, Chicão? E quantos cirurgiões da mão tem em Porto Alegre? Somos 19 ou 20 cirurgiões da mão. É bastante, hein? É bastante. Mas é uma população muito grande, né? O interior tem algumas cidades que também, assim como Passo Fundo, Caxias do Sul, outras cidades de interior também tem. Mas o traumato, ele pode fazer cirurgia da mão, ele também? Pode fazer, mas como é uma área muito específica e numa região muito pequena tu tem várias estruturas nobres, a maioria dos traumatos não mexem com a área de mão especificamente, a área de nervo e tudo mais, é uma coisa que fica muito, muito específica. Entendi. Então quer dizer que a cirurgia da mão... Eu te pergunto o seguinte, qual é a doença que mais ataca a mão que não seja um acidente? Porque normalmente tu procura uma patologia, a questão ortopédica. A patologia. A patologia ortopédica mais comumente vista é uma patologia chamada síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão de um nervo ao nível do punho, do nervo mediano. Nessa região da palma do punho, a gente tem um espaço que ele tem o formato de um túnel, e ali dentro desse espaço passam 9 tendões, que são os flexores dos dedos, e junto a eles passa o nervo mediano, que é o responsável pela sensibilidade da maior parte da mão, assim como a força dessa musculatura da eminência tenar. E a compressão desse nervo gera sintomas muito específicos
que são os sintomas da síndrome do túnel do carpo, como dormência, formigamento, sensação de queimação, às vezes dormência ao amanhecer. E no início, muitos pacientes, primeiro, quando sentem alguma coisa de dormência, formigamento, pensam, estou infartando. Então, alguns pacientes vão para o cardiologista, que acaba nos encaminhando. Outros pacientes pensam, tá faltando sangue, estou com problema vascular porque eu estou com dormência. Não, a dormência é por compressão do nervo. A sensibilidade que a gente tem chega num local que ela tem dificuldade de passar. A neurocondução é muito semelhante a uma corrente elétrica. Então, quando ocorre essa dificuldade, o nosso corpo interpreta como uma dormência, como um formigamento. A gente não tem nenhum problema na pele, mas a condução dessa sensibilidade para o cérebro sofre alterações ali. Que uma das sensações de que tu está infartando é a dormência no braço. Dormência no braço, exatamente. E na realidade pode não ser. Pode não ser. Na sensação, na situação de mais urgência, muitos pacientes sentem isso e pensam, estou infartando. E na maior parte das vezes não é. E me diz uma coisa, doutor, o goleiro, que é uma posição no futebol, que ele vai agarrar com a mão, ele sofre muito no dedo aqui, né? O choque no dedo, né? Mesmo usando a luva, né? Muito comum trauma de dedo em goleiro, em jogadores de vôlei também. Se a gente observar atleta de vôlei de alto desempenho, estão cheios de esparadrapos nos dedos, porque de fato sofrem muito, são estruturas importantes, de certa forma delicadas, e que acaba havendo ruptura de ligamento, fraturas. Tu falaste de goleiro, a questão dos ossos, esses ossos do carpo, ossos do punho, lesões tanto ósseas quanto ligamentares, interferem muito com relação a isso. Agora há pouco, quando a gente estava comentando a questão de punho de goleiro, teve um congresso brasileiro que um colega mostrou o raio-x do goleiro, do Marcos, o goleiro que foi da seleção brasileira em 2002. O punho dele muito machucado. Assim como tu falaste, o dedo do Manga, aquele quinto dedo deslocado, assim, que todo mundo conhece. Mas as luvas modernas protegem a mão do goleiro? Não a tal ponto, é muito trauma, é difícil tu ter um goleiro. O que a gente estava comentando recentemente, o Marcelo Groy, que foi goleiro do Grêmio, naquele jogo fatídico do River, que o VAR não viu o gol de mão do Borré, do pênalti do Bressan, o Groy machucou o punho, fez uma lesão do ligamento escápulo semilunar que acabou operando em Madrid com o Dr. Pedro Delgado, que inclusive já esteve aqui no Congresso Brasileiro. Mas no beisebol, no futebol americano, usa muito umas luvas grandes. Que protegem mais, exatamente. Por que os goleiros não usam essas luvas? Porque perde a mobilidade? Eu acho que perde mobilidade, perde sensibilidade, talvez. Porque o goleiro, além de defender, ele tem que lançar a bola, não é só uma coisa. E antes que o goleiro não usava luva? As lesões eram piores, né? E o futebol, o futsal, com aquela bolinha pequena e pesada. Pesada, aquela bola é um tijolo. Exatamente, não tinha como não machucar, né? Então tu acha que na luva não houve uma evolução como deveria ter? Acho que não, acho que tem mais na questão de poder agarrar a bola, de não deixar escorregar, do que aquela questão de proteção do dedo. Não agarrar a bola, ela tem efeito. Porque o goleiro também precisa ter uma boa sensibilidade para defender a bola. Se tu faz uma luva de uma espessura muito grossa ou algo assim, ele perde a sensibilidade. Ele não vai poder jogar futebol com uma luva de motoqueiro, por exemplo. Porque ele vai ter mais proteção, mas ele não vai ter a sensibilidade. Aí a bola vai escorregar da mão. E não tem, de repente, a habilidade, a agilidade, né? Tem que conciliar as duas coisas. Quem é pra ti o melhor goleiro que eu sei que tu gosta de futebol do Brasil? Vale um só. O Everton, do Palmeiras. O Everton? Tu acha ele melhor que o Alisson? Eu sou gremista, tá? Então... isso não vale. O Ederson, do Manchester City, é um grande goleiro. Eu acho que... eu vou o Brasil dizer, tá bom de goleiro. Eu não gosto do Tite, mas eu acho que as três escolhas dele, que são o Ederson, o Alisson e o Everton, eu não vejo nada. O Everton não erra, o Alisson erra. É melhor, mas erra. Eu gosto do Everton, acho um goleiro bastante seguro. Então tá aqui o doutor Gustavo Mechen, cirurgião da mão, veja só, hein? Uma honra estar aqui, Chicão. Um privilégio. Prazer em conhecer.
E que bom que melhoraste daquele grande susto aí, que estava todo mundo torcendo por ti. Um mega susto, né? Mas tudo bem. Valeu, meu querido amigo. E a gente continua a sequência. Abraço. Obrigado.